Vamos iniciar a gravação agora do nosso encontro de hoje, do dia 12/3, Unidade de Bom Sucesso, módulo 4. Nós temos encontros às quartas-feiras. O outro colega... Qual o outro dia da integração? Segunda ou sexta? Eu não sei bem. Terça. Terça? Já tiveram, óbvio, né? E quem é que está com a outra integração? Qual professor? Paulo Salgueiro. Ah, Salgueiro, o Salgueiro. E o projeto vocês ainda vão ter, né? Já tivemos também, Com a Simone. Ah, tá. Na segunda? Que beleza, hein? Segunda, terça e quarta. Isso, segunda-feira. Terça livre. Show de bola. Muito bom. Então, o professor Salgueiro ele vai trabalhar com os temas de administração desse módulo, e eu vou trabalhar com os temas de estatística, que a gente vai começar agora na primeira competência, e depois eu vou dar continuidade com os temas de custos e gestão de custos para decisões, e aí a gente vai até o final. Deixa eu me apresentar aqui. Sou doutor em administração, sou mestre em ciências contábeis, sou pós-graduado em perícia judicial e extrajudicial, também tenho pós-graduação em auditoria contábil e docência online. Sou graduado em ciências contábeis. Aqui na instituição eu sou professor de graduação e pós-graduação. Aqui também eu já coordenei os cursos de ciências contábeis e de economia. Passei uns 14 anos dando aula ali na Estácio de Sá também, na UFRJ e na UERJ. Também sou professor de cursos preparatórios para concurso. Tenho uma experiência de 20 anos como contador, auditor e perito no Ministério da Defesa. E tenho esse livro publicado aqui que já está na 3ª edição, um livro de contabilidade e análise de custos. Apesar de a gente ter custos nesse módulo, vocês não precisam comprar o livro para fazer o módulo, tá? Porque todo o material para o módulo está no AVA. Mas se alguém depois quiser saber mais sobre o livro, quiser conhecer, será uma honra para mim. Eu gosto de iniciar os encontros chamando atenção para 2 pontos importantes, na verdade 3, né? O primeiro deles é sobre faltas, que está no Manual do Aluno 2025.1, está bem atualizado, lá no item 4.10. Já é de conhecimento de vocês, né, que tem um limite máximo de 25% de faltas. Isso, em prática, para a gente, corresponde a 5 dias, né, de aulas, ou 15 horas aula, porque cada dia tem 3 horas aulas, né? Então, por exemplo, se você olhar lá no ambiente do aluno, tiver lá 6 faltas, significa que você faltou 2 dias, porque cada dia tem 3 horas aulas. Então, por orientação da instituição e da coordenação, né, a gente sempre chama atenção disso. Vocês têm esse limite, vocês podem usar como quiser. No dia que você não tiver a fim de assistir aula, ou sei lá, hoje eu não estou com vontade de assistir aula, aí você pode faltar. Eu sugiro que vocês não faltem nunca, né, porque às vezes um dia de falta atrapalha o desenvolvimento do assunto que se vai trabalhar na semana seguinte. Mas, assim, caso haja necessidade, né? Não estou me sentindo bem hoje, estou com mal-estar, aí vocês podem lançar mão desse direito aí, tá? Aqui o nosso horário, né, da noite começa às 8h30, vai até 21h10, porque temos 3 encontros de aula, né? Nossos encontros são 3 horas aula. Outra coisa importante também, né, às vezes o aluno chega ao final do curso, nunca ouviu falar de RDE, que é o Regime Didático Especial. Isso o aluno tem esse direito em situações que, por exemplo, ele tem que se afastar por mais de 20 dias, né? Então, vamos supor, teve um problema de saúde, não consegue vir à instituição, então ele vai um protocolo online, né, lá no ambiente, abre um protocolo para regime didático especial,
anexa lá o documento que comprove, né, o motivo do afastamento, solicitando a coordenação, né, esse regime didático. Por que isso é importante, pessoal? Porque experiência de quem já está... Pô, eu estou na instituição, vou fazer 23 anos nesse ano, estou muito tempo lá. Então, assim, experiência de quem já passou pela coordenação e quem está há bastante tempo lá. Às vezes o aluno tem um problema e some, e aí aparece um mês depois, com um monte de atestado médico. Ah, não pude vir porque fiquei doente e tal. Depois que passou, esses papéis não servem para nada. Perceberam? Então, já existe uma forma de solicitar, né, de dar entrada em relação a esse afastamento, que é o regime didático especial, o RDE. Isso é feito direto, na impossibilidade de ir na faculdade, é feito direto ali pelo telefone ou pelo computador. Tá? E você faz tudo ali pelo protocolo online. E isso te garante que você não vai levar falta na disciplina. Isso assegura também o seu direito de fazer as avaliações. Imagine, por exemplo, essas avaliações durante o curso você faz em casa mesmo. Às vezes não está em condições para a faculdade, consegue fazer em casa, tudo bem. Mas imagine que seja a última avaliação que tem que fazer lá na faculdade, né, a prova integradora. E você não consiga ir por um motivo, sei lá, de saúde. Se você está com regime domiciliar, você não leva falta na prova e na primeira oportunidade que você tiver em condições, a coordenação vai marcar um dia para você ir lá pessoalmente fazer a prova numa salinha separada, não vai perder o semestre. Então, por isso que é importante, espero que ninguém use, né, ninguém precise. Semestre passado, por exemplo, eu não tive ninguém nas minhas turmas de RDE, mas, assim, é bom saber, caso precise, né, para não deixar passar e depois se complicar porque não informou pelos meios adequados. Legal? Então, aqui nesse manual do aluno 25.1, que está disponível para vocês podem baixar no telefone, está em PDF, vocês podem ir lendo com calma. Aqui no item 4.21, explica tudo direitinho, tá? Vou passar rápido aqui, não vou ficar perdendo tempo lendo, né? O que é considerado... Professor, com atestado sim o abono as faltas, né? Em princípio, tem orientação da instituição para não, tá? O atestado ele está dentro daquelas 5 faltas. Isso é a orientação da coordenação, tá? Mas aí, assim, nos próximos encontros a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Mas, assim, a orientação que tem é que o atestado ele está dentro daqueles 5 dias. Ok? Quem perguntou? Eu. O NAP também, não sei se todos conhecem, é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Às vezes um colega ele pode ter uma dificuldade, até no transcorrer das aulas, uma dificuldade para poder ter atenção, né, às aulas. Tem gente que tem déficit de atenção, né? É uma coisa que hoje em dia é muito comum, né? E às vezes precisa de um acompanhamento especializado. E a faculdade tem esse acompanhamento especializado e está lá à disposição de vocês e vocês não pagam nada por isso. Então, se alguém tiver alguma necessidade, né, em termos de problema para se concentrar durante as aulas, problema na forma de avaliação. Por exemplo, eu tinha um semestre, eu tinha uma aluna que ela não podia fazer, ela não conseguia fazer prova com outros alunos na sala, sei lá, ela tinha lá um problema psicológico particular dela. E ela procurou o NAP, né? Evidentemente, quando você procura o NAP pede para você comprovar, né, o que você tem, o que você não tem. E foi assistida até o final, fazia as provinhas dela lá na salinha do NAP, sem problema nenhum, e não se prejudicou. Porque às vezes o aluno fica com vergonha ou fica sem jeito de procurar ajuda, mas isso tudo fica, inclusive, fica no anonimato, tá? Por exemplo, se qualquer um de vocês for no NAP pedir ajuda, o único que vai saber que você foi pedir ajuda sou eu, que vou te acompanhar. O restante, né, não tem esse problema, vou pedir ajuda e vou ficar com vergonha, as pessoas vão dizer que eu estou precisando de ajuda. Nada disso, tá, pessoal? Isso é uma tremenda besteira. Quem precisar do apoio do NAP,
está lá à disposição. Eu vou colocar para vocês aqui os contatos, tá? Daqui a pouco, depois eu vou mandar esses slides aqui para vocês com esses contatos. A unidade de Bom, aqui é o e-mail do NAP, aqui são os telefones das unidades, Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá. Aí em Bom Sucesso fica ali no pátio principal, lá em Bangu fica no corredor do Bloco A, e Campo Grande fica lá na Cesário de Melo, no CG1, tá? Se precisar, tá? Conte com a instituição, né? Conte comigo também, porque eu fico ciente desse acompanhamento, e aí normalmente eu dou uma atenção especial para esse aluno também, tá? Ok? Não se acanhe em buscar ajuda se precisar. Sobre o nosso módulo, o professor Salgueiro, eu não sei se ele já fez as devidas apresentações do módulo, né? Mas só para situar os nossos encontros aqui no módulo, o módulo é dividido em 4 competências, né? A primeira é elaborar estratégias e planejamento. Então, o que a gente vai começar a estudar hoje está só na primeira competência, que é a parte de estatística. Então, a gente vai estudar estatística e ver como a gente vai poder interagir com esse conhecimento que o professor está trabalhando, o professor Salgueiro está trabalhando nas terças-feiras com vocês. Depois tem as competências 2, 3 e 4, né? A 2 e 3 também bem puxada aqui para o marketing, né? Aí aqui a gente já começa com conhecimento de custos, dando apoio a essa competência. E na competência 4 é uma competência que está mais voltada para a área de custos. Então, com vocês, eu vou trabalhar na competência 1 com a parte de estatística e nas demais competências eu vou trabalhar com, o tema custos. Quando você entra lá no AVA, esse é o módulo, né? A semana 1, vocês têm aqui, normalmente, em todos eles você sempre tem 5 opções aqui, né, de estudo. Na verdade, não são opções, porque tem que estudar tudo, né? Então, vocês percebem aqui que a parte de administração tem 4 linhas, né? E a estatística está só aqui no fundo, né? No final. Eu chamo a atenção para isso aqui, pessoal, não significa que por planejamento estratégico ter 4 linhas aqui tem mais coisa ou é mais importante do que estatística, por exemplo, tá? Então, a importância é igual tanto para a estatística quanto para planejamento estratégico. Na verdade, elas vão vão coexistir dentro dessa competência, tá? A diferença aqui é que você tem uma UA, né, principal, e aí você tem outra aqui que acrescenta esse conhecimento, um artigo e um vídeo, né, que aprofunda mais um ou outro tema trabalhado aqui nessa unidade de aprendizagem, né? E no nosso caso aqui da estatística, temos um vídeo nem é extenso esse vídeo, imagino que vocês já tenham assistido, que fala sobre os conceitos básicos de estatística, população, amostra, amostragem. Isso aqui a gente vai conversar hoje. Eu preparei aqui alguns slides que eu vou mandar para vocês também, para poder dar um suporte maior ao que está esse vídeo aqui. E eu vou colocar também no AVA, no mural, uma outra apostila sobre estatística básica que eu achei lá no AVA, do curso de estatística, que eu achei bem interessante para acrescentar aqui para vocês, tá? Porque na semana que vem, mesma coisa, né? Você tem os assuntos aqui de planejamento e a estatística está aqui na 4ª linha no vídeo, né? Dados variáveis, tipos de variáveis, qualitativo e quantitativas. Na verdade, a gente é uma continuação do que a gente vai começar hoje. Tanto que eu mandei já para vocês lá no mural um arquivo com 5 casos. E esses 5 casos, a gente vai trabalhar um hoje e os demais a gente vai trabalhar para fechar o encontro da semana que vem. E aí, no terceiro encontro, a gente já tem aqui uma unidade de aprendizagem, de estatística e medidas de dispersão, né? A gente vai trabalhar aqui dispersão. Tem um vídeo também aqui sobre média aritmética e média ponderada. Então, esse vídeo aqui acrescenta essa unidade de aprendizagem. Então, comigo está aqui na 2ª e está aqui na 5ª linha, né? As demais
são temas para o professor Salgueiro. E fechando a primeira competência, né, a gente vai fechar com estatística, com regressão linear, né? E basicamente regressão simples. Vou falar um pouco também de regressão múltipla, tá? E aqui os demais temas que dentro do mesmo, né, contexto que o professor Salgueiro vai trabalhar. Legal? Então, aí depois tem semana 5, 6, a gente vai falando no decorrer dos nossos encontros. Muito bem. Aqui já tem as datas, vocês têm acesso a isso aqui a esse calendário lá no ambiente do aluno, no AVA, imagino. Então já tem as datas aqui no final desse mês, né? Já temos aqui a primeira avaliação, né? É sempre uma semana, não mudou nada em relação aos semestres anteriores, tá? Então tem uma semana com 11 questões de múltipla escolha e uma questão formadora. Depois a competência 2, idem, né? Tem uma semana para fazer online. E o somatório, se o somatório da primeira avaliação da segunda não chegar a 17,5 pontos, aí abre a recuperação, né? Para quem for o caso. E aí vida que segue, né? Competência 3, competência 4, mesmo esquema, né? Tem a recuperação se for o caso. E as provas finais, integradora e substitutiva, lá para setembro, né? Eu espero que vocês só façam a integradora, né? Porque normalmente o projeto é antes da integradora e quem resolve tudo na integradora já fica de férias, né? Não precisa vir aqui dia 14, né? Entra de férias mais cedo. Se depender de mim, vocês vão entrar de férias mais cedo, vão entrar no início de julho. Que mais? Sim. Antes da gente continuar aqui, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Se for alguma dúvida em relação ao que eu conversei aqui com vocês, fiquem à vontade. Podem escrever, podem abrir o som, podem aparecer. Oi, Ana Beatriz. Só estou vendo a Ana Beatriz aqui hoje. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, ó, se quiserem perguntar alguma coisa, a gente está numa sala de aula, só que virtual. Então, pode levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aqui embaixo, tá? Se eu estiver falando de repente, não quero esperar o professor terminar, já vou levantar a mãozinha para ele saber que eu quero falar. E aperta a mãozinha aqui. Ou então, né, se eu estiver ali no meio de uma explicação, se quiser tirar alguma dúvida do que eu esteja falando, pode abrir o som e perguntar, ok? Aí eu paro ali no tempo parar. Pois não? Quem está falando? Vai trabalhar Beatriz. Oi, Ana, você que está falando? Isso. Pois não, Ana. Boa noite. Então, esse semestre a gente vai trabalhar estatística com o senhor, né? Esse semestre a gente vai trabalhar estatística neste primeiro mês, na primeira competência, e as competências seguintes, 2, 3 e 4, vocês vão estar comigo e eu vou falar sobre custos. Tá? A estatística vai ser só no primeiro mês. Depois a gente só vai falar de custos. E com o outro colega, a parte de administração do programa, aí, do módulo. Denise falou, não ouço o que o professor fala. Denise, dá uma olhadinha, vê se não está no mudo aí sua saída de som. Mas nas configurações, se você estiver no computador, aqui embaixo à direita, tem um alto-falantezinho. Às vezes ele está no mínimo. Tá? Ou então vá nas configurações de som, né, na engrenagemzinha que você tem aqui no programa, e bota lá em som, né? Ou então aqui em cima do microfone e veja se está saindo, né, para o local certo, ou para o alto-falante ou para o fone. Os demais estão me ouvindo bem? Tô. Tá. Bom, beleza. Obrigado. Estão me ouvindo e estão me vendo. Então, quem não está me ouvindo, dá uma olhadinha, por favor, nas configurações de som, tá?
Ou pode ser o computador que esteja com um som baixo aqui do alto-falante, ou na própria configuração pode estar enviando a saída de som para um outro local que não o alto-falante. E aí ajusta. De todo modo, pessoal, nesse encontro remoto aqui está sendo gravado, e se alguém perder alguma coisa, alguma observação, depois vai estar disponível lá no AVA, no mural para vocês, tá? Se quiserem tirar dúvidas, assistirem, tá? Ou, se quiserem me perguntar também, pode ficar à vontade, pode me perguntar lá no AVA. Tudo bem? Vamos... Opa, tá crescendo, já estamos com 52. Vamos falar um pouquinho de estatística? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Cadê? Aqui. Muito bem. Apareceu o slide aí para vocês. Ainda não apareceu. Isso, agora vai aparecer. Bom, eu gosto muito de fazer aulas colaborativas, né? Então eu gosto não gosto de ficar aqui mostrando o que é estatística. Eu falo para vocês o que é estatística. Não, eu gosto de que vocês participem. E aqui eu quero montar um conceito, né? O que é estatística, mas eu queria montar um conceito com vocês. E para isso, eu queria saber assim, o que vocês acham, né? Todos aqui, imagino que já ouviram falar em estatística em algum momento na vida ou já estudou. Para vocês, o que vocês pensam quando leem ou ouvem, né, a palavra estatística? Pode escrever aqui eu estou com um bate-papo aberto aqui do lado aqui. Vocês podem escrever que a gente vai tentar montar um conceito com o que vocês falarem para mim. Vamos lá, o que seria estatística? Dados. Opa, já chegou o primeiro termo que me interessa. Isso, pensa em dados, pensa em planilha. Ó, como é que o conceito já está? Daqui a pouco a gente vai costurar um conceito aqui. Ó. Já chegamos no início do processo e o final dele. Ó. Temos a planilha e temos os dados. Registro de dados, muito bem. Estamos chegando. Opa, dados, né? São registro de dados. Talvez coleta de dados seja mais interessante, né, Lívia? Coleta-se os dados, né? Vamos buscar dados para poder transformar estatisticamente alguma coisa, para mostrar isso, para representar, né? E aí o Felipe falou em planilha. Pronto, planilha seria uma análise dos dados dentro dos indicadores. Ó, como é que o conceito está saindo, ó. Que legal. Vocês que estão montando o conceito, não sou eu não, hein? Então a gente pode aqui, ó. Que mais, pessoal? Temos 50. Pô, tinha 52, caiu para 50. Cadê os outros dois? Foram embora? Me deixa não, fica aí. Levantamento dos dados, interpretação e coleta de dados. Ó. Bom, a gente pode dizer o quê? Que a estatística, evidentemente, vai ser um ramo da matemática, né? Evidentemente, vai trabalhar com os números, que vai o quê? Desenvolver algumas técnicas. Vamos buscar aqui, assim, de coleta de dados, né? Vamos coletar dados, vamos fazer uma organização desses dados aqui, né? Já botaram aqui os levantamentos também. Depois que organizar, vamos fazer uma interpretação, como a Ana Luísa falou, né? Desses dados coletados, uma análise e, como o Felipe falou aqui em cima, ele falou uma planilha, né? Na verdade, a gente vai fazer o quê? Uma representação, né? Do trabalho que foi feito com esses dados coletados, que pode ser por meio de uma planilha, pode ser por meio de um gráfico, né? Então, resumindo o que vocês falaram, tudo daqui foi o que vocês falaram aqui do lado, né? Então, Power BI, sim, é um grande ramo, vamos chamar assim, importância da matemática, que desenvolve técnicas, né? Como coleta de dados e sua organização, interpretação, análise e a sua representação, né?
Mas assim, isso também não, isso por si só não resume todo o conceito, né? A gente poderia dizer, né? Porque nem sempre conhecemos o comportamento dos dados de uma população, né? Quando eu falo população, não estou falando do povo, das pessoas, que também pode ser a população, mas do conjunto de elementos que estão sendo analisados, né? Então, nem sempre a gente conhece o comportamento de toda, ou temos como conhecer o comportamento de toda a população. Então, às vezes, é necessário a gente trabalhar o quê? Com amostras desta população ou desse conjunto de elementos que a gente está estudando para poder inferir alguma coisa ou fazer alguma previsão ou tomar alguma decisão. Deixa eu ver aqui, tem gente falando falar. Tenta desconectar, estou super perdido. Alguém poderia me ajudar? Não ouço o que o professor fala. Denise está falando aqui. Denise, assim, eu posso te ajudar no seguinte. Você está no computador ou no celular? Se tiver no computador, aqui embaixo à direita tem aqui um monte de coisinha aqui embaixo, né? Ela não escuta. Sim. Olha, alguém que conheça ela, né? Faça o contato com ela e manda ela dar uma olhada nas configurações. Manda um zap para ela aí. Dê uma olhadinha nas configurações do celular, tá? Ou do computador. Que se for no computador, como o programa abre aqui, a gente tem um desenho do microfone logo aqui à esquerda e tem uma setinha. É só clicar para cima, configurações de som, e aí você tem ali para onde está saindo o som, né? Configuração de áudio. Por exemplo, aqui, ó, alto-falante. Aí você vai jogar no alto-falante ou vai jogar no fone, aí é só escolher. Ou pode ser que aqui embaixo o som esteja muito baixo, né? Aqui o alto-falante da saída do computador. Legal? De qualquer forma, isso aqui eu estou gravando, depois ela pode assistir o que ela perdeu. Mas vamos lá. Então, podemos dizer que a estatística ela está dividida em estudo de coleta de dados, né, que aqui os colegas estão comentaram aqui, né, coletar os dados, analisar. Então, em que conhecemos os princípios da área, né, como os conceitos de amostra, população, variável, tipo de variável. Isso é o que a gente vai conversar hoje, né, sobre esses conceitos. O estudo da análise de dados, né, quando lidamos com a frequência absoluta ou relativa, né, as medidas centrais e medidas de dispersão. Então, aqui hoje a gente vai falar sobre frequência absoluta e relativa. Nos próximos encontros, a gente fala sobre medidas centrais e medidas de dispersão. E a representação, né, e a interpretação dos resultados, em que estudamos os tipos de gráficos. Vou mostrar para vocês alguns aqui, né? Como pode ser melhor representado o resultado da coleta e análise estatística que fizemos, tá? E aí pode gerar o que? Medidas centrais, como média, simples, média ponderada, moda, mediana, desvio padrão e por aí vai. Bom, e para coletar esses dados, né? Aqui, né? Utilizando aqui as palavras dos colegas, né? Temos que coletar os dados, temos que analisar os dados. Primeiro temos que buscar esses dados em algum lugar. Então a gente pode fazer pesquisas com pessoas, né? Então a gente pode fazer entrevistas por meio de questionários ou roteiros de entrevistas. Então vamos imaginar que vocês são de bom sucesso, né? Então vocês querem fazer um estudo, né, com os alunos de contabilidade e administração de bom sucesso para entender como é que eles tocam a vida financeira deles, né? Se eles têm o hábito de fazer investimentos, hábito de fazer economizar, enfim, de fazer o dinheiro
virar mais dinheiro, aquelas coisas, né? Importantes para a nossa vida. E aí você vai fazer o quê? Pesquisa, ou você vai entrevistar esses alunos, ou você vai lá usar, por exemplo, o Google Forms. Você pode montar um questionário e criar um link ali e mandar para as pessoas que você queira que respondam. Então, nesse caso, quando você está fazendo essa pesquisa com entrevista ou questionário, a gente costuma dizer que isso é uma coleta de dados primários, né? Porque a gente está indo na fonte do dado, a gente está ouvindo a pessoa que está trazendo o dado para você, tá? Mas eu posso querer fazer, por exemplo, um estudo sobre, por exemplo, eu quero entender a evolução do resultado das empresas sociedade anônimas de prestação de serviço dos últimos, sei lá, 5 anos. Aí eu não vou lá na empresa procurar o contador para me mostrar demonstrações para eu fazer esse tipo de análise. Eu vou no site da CVM ou eu vou no site da própria empresa, onde elas publicam as demonstrações contábeis, né? O pessoal de contabilidade, o pessoal de administração também já estudou sobre isso. Vou lá buscar os dados para poder fazer o quê? As minhas análises estatísticas e apresentar o resultado desse estudo. Aí, nesse caso, né, eu vou me valer o quê? De dados secundários, tá? Então, aqui nesse primeiro conceito, a gente pode coletar dados de forma primária, ou seja, entrevistando a pessoa, buscando com a pessoa em si, ou a gente pode buscar dados secundários, ou seja, em bases de dados de empresas, de governos, tá? Não em base de vou buscar num blog. Não, blog não é fonte para nada, tá, pessoal? Blog, essas coisas assim. Normalmente, bases de dados estatísticos são normalmente dados oficiais de empresa ou de governo, tá? São dados mais confiáveis. A representação ou a apresentação disso pode ser feito por meio de gráficos, tabelas, estatísticas descritivas. Vou mostrar para vocês aqui, alguns exemplos. E aí, nossa colega já conseguiu entrar aí? Já conseguiu ouvir, aliás? Tá, depois a gente vê isso aí. E a análise dos dados, né, elas podem servir para criar previsões ou para você ter alguma previsão, que a gente chama de modelos preditivos, né? A palavra preditivo quer dizer de prever alguma coisa, ou para tomar decisão. Por exemplo, quando se tem eleição, já tivemos uma ano passado, vai ter uma ano que vem, toda hora tem uma eleição, né? Então, assim, o que acontece? Alguém, né, algum instituto de pesquisa vai fazer uma entrevista com pessoas, né, vai buscar dados primários, não é isso? Vai buscar informações com pessoas e para fazer um trabalho estatístico para poder trazer o quê? Opa, o candidato A tem lá uma possibilidade de 40%, o candidato B tem uma possibilidade de 30%, o outro de 20%. Então, cria-se modelo de fazer o quê? Previsões de uma coisa que pode acontecer com base na pesquisa que foi feita, tá? Mas, numa outra situação, eu tenho lojas, né? E eu quero saber, né, quais são os vendedores que vendem mais, os que vendem menos, né? Então, vou fazer uma pesquisa, vou buscar os dados. Nesse caso, vou buscar os dados aonde? Na minha contabilidade, né? E vou buscar lá o quanto cada vendedor vende por mês, criar uma média ali por semestre, e vou ter ali um gráfico mostrando que o vendedor A, qual que vende menos, qual que vende. E aí eu vou tomar o quê? Alguma decisão a respeito disso. Opa, o que vende menos, ou os que vendem menos, a gente vai tentar substituir, vai procurar contratar vendedores melhores, ou a gente vai tentar fazer um treinamento para melhorar a performance desses vendedores. Então, assim, vamos ter, com base nos dados coletados, no tratamento desses dados, vamos representá-los, apresentá-los para alguém tomar alguma decisão. Que decisão? Não sei, a decisão que melhor convier a esse tomador de decisão. Mas ele vai ter como base o quê? Um estudo
estatístico para poder tomar essa decisão. As aplicações são as mais diversas, né? Aqui eu puxei a brasa para a nossa sardinha, né? Finanças, pessoal de administração, contabilidade, marketing na administração. Opa, alguém conseguiu aí. Produção, né? A área médica, a área de ciência, né? Também usa bastante, economia. São dois ramos, basicamente, né? Da estatística. A gente tem o que podemos chamar de estatística descritiva, né? Como o próprio nome sugere, envolve a organização, resume a representação de dados, tá? E são ferramentas utilizadas, conhecidas normalmente como tabelas de frequência. Vou mostrar para vocês aqui uma tabela de frequência absoluta e relativa. São gráficos que vão descrever alguma coisa, são cálculos de medidas de tendência central, como média simples e ponderada, como moda, mediana, medidas de variância ou desvio padrão, tá? Então, toda vez que eu trabalhar com a estatística descritiva, né, eu vou ter a representação dos dados baseados, né, em gráficos, tabelas ou, desculpa, tendências de medida central como essas aqui. Quando se fala em inferência estatística, né, inferência é você ter uma base, uma parte, para você fazer uma inferência em relação ao todo, ou seja, é uma interpretação, é o que sugere uma parte, sugere o que o todo pode fazer, vamos colocar assim, né? Então, na inferência estatística, ou a estatística inferencial, vamos chamar assim, a gente está interessado em utilizar o quê? Informações de uma amostra, né, para chegar a conclusões sobre um grupo maior ao qual não temos acesso. E aí eu volto à situação das eleições, né, que para esse caso cai bem aqui. Imagina, vamos ter eleição para presidente do Brasil. Imagine você ter que entrevistar, aí queremos saber, né, a preferência do brasileiro. Imagine ter que entrevistar todos os brasileiros para saber qual a preferência deles, né? Então, você vai ter que ter muito tempo para fazer isso, vai ter que gastar muito dinheiro para fazer isso. Teria que ter milhares de pessoas para fazer. Imagine o custo e o tempo, talvez o resultado dessa pesquisa só saísse depois da eleição. Então, assim, em alguns casos, você fazer um trabalho estatístico seja muito inviável, praticamente impossível com toda a população. Então, você vai ter que fazer o quê? Tirar uma amostra dessa população. Thaís, quer falar? Não, já não quer falar. Voltando aqui. Então, assim, quando... Deixa eu botar aqui o slide que desapareceu aqui para mim. Isso. Pronto. Quando você... Óbvio que quanto mais, o melhor dos mundos, vamos chamar assim, é você conseguir fazer a pesquisa com todos, com toda a população, né? Mas, assim, isso pode se tornar difícil ou quase impossível, ou por causa de tempo, ou por ser muito caro, ou por problemas até de logística. Aí, nesse caso, o que a estatística faz? Uma inferência, né? É o que diz esse termo aqui. Você, com base numa amostra, você faz uma inferência em relação ao todo. Então, aquela amostra ali vai representar o que a população em si deseja em relação àquilo, né? Vamos sair da eleição do Brasil, que é muito grande, vamos trazer aqui para a Uniswan. Então, por exemplo, vamos voltar ali que a gente quer entender como os alunos de contabilidade e administração
da Uniswan fazem lá a sua vida financeira, né? Como fazem investimentos, como eles tocam a vida financeira. Veja, você teria que entrevistar todos os alunos. Vamos botar só Bom Sucesso, tá? Vamos tirar Campo Grande e Bangu. Bom Sucesso. Quantos alunos tem Bom Sucesso? Muitos, muitos. Tem aluno de manhã, tem aluno de noite. Imagine você ter que acessar todos esses alunos. Talvez seja tão difícil chegar a acessar a esses dados que fica inviável você tocar a pesquisa. Então, você pode tentar buscar o quê? Uma amostra desses alunos de contabilidade e administração. Já começa que você já estratificou, né? Você nem pegou toda a Uniswan, você pegou só a Uniswan de Bom Sucesso. E ali, os alunos de Bom Sucesso, de contabilidade e administração, né, na sua pesquisa vai ser o quê? A sua população. População são todos os elementos, né, do estudo. Se for difícil acessá-los, custoso ou tiver problema de logística, o que a gente pode fazer? Tentar buscar uma amostra representativa e fazer uma inferência estatística, ou seja, essa amostra a gente vai entrevistar, vai representar o quê? Todos os alunos de contabilidade e administração de Bom Sucesso. Perceberam? Vamos voltar aqui. Bom, então a estatística descritiva, né, envolve a coleta dos dados, a apresentação desses dados, que pode ser por meio de tabelas, gráficos, etc., e a caracterização deles, né? O propósito, como o próprio nome sugere aqui, é descrever esses dados. Aqui um exemplo, eu tinha até comentado, né? Então a gente pode coletar os dados, por exemplo, sobre vendas por vendedor junto à contabilidade da empresa, né? E aí eu vou trazer isso para uma tabela, e na tabela no Excel, inclusive, até lembrei que eu queria falar também com vocês, a partir do próximo encontro, a gente vai estar em sala de aula, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente falar aqui, teoricamente, em cálculo, eu vou mostrar como faz no Excel também, tá? De forma bem prática. E aí é óbvio, né? Não estou falando para ninguém levar computador para a sala não, tá, pessoal? Porque já andar com telefone já é complicado. Imagina carregar um computador. Se alguém quiser levar, tudo bem. Mas mesmo assim o telefone faz. Também dá para fazer, dá para usar Excel. Mas assim, eu vou sempre mostrar um exemplo para vocês no Excel, e aí depois eu coloco para vocês lá no nosso mural, eu coloco o arquivo, né, em Excel com as fórmulas que eu usei para vocês praticarem em casa, tá? Em outro momento. Mas é legal que a gente vai vendo isso na prática também. A inferência, então, né, vai envolver a estimação, né, vamos estimar uma amostra, né, e fazer um teste de hipótese. O propósito vai ser o quê? Tomar a decisão sobre a característica de todos os elementos, né, do meu objeto de estudo, que vai ser a minha população. Então, a população, a gente pode dizer que são todos os itens de interesse, né, todos os elementos que possuem determinada característica no meu estudo, né? Por exemplo, os alunos de contabilidade e administração da Uniswan são todos os elementos de interesse do meu estudo, é a minha população, é o meu universo, tá? E a amostra vai ser o quê? Vai ser a parcela dessa população, a parcela que eu consigo acessar para que eu possa fazer o quê? Uma inferência estatística sobre esta população, uma amostra que vai representar toda ela, tá? E parâmetro. O parâmetro vai ser a medida referente a alguma característica, né? Então, eu posso usar como parâmetro para minha amostra sexo, raça, classe social, tá? Religião, etc. Então, a amostra estatística, né, como a gente está vendo aqui, vai ser um subconjunto de dados selecionados de uma população, uma parte, né, com o objetivo de fazer uma representação, né, de fazer uma inferência, né,
uma representação dessa população. Ela vai ser uma etapa importante, né, para a pesquisa estatística, porque na maioria dos casos não se consegue acessar toda a população. E aqui é um dado importante, pessoal. Mas não se faz pesquisa com toda a população? Sim, com toda a população. Quando você consegue acessar todos os elementos da tua pesquisa, aí você chama isso de o quê? De uma pesquisa censitária, é um censo, né? Lembra que a gente teve recentemente um censo no país, né? Teoricamente, toda a população do Brasil foi entrevistada. Eu não sei se aqui de vocês todos foram entrevistados no censo que teve recentemente. Mas, assim, teoricamente, o IBGE entrevistou todo mundo no Brasil, os milhões e milhões de pessoas lá. Então, quando você consegue acessar todos os elementos, né, objeto do seu estudo, você não tem uma amostra, você não tem uma inferência estatística, você tem o quê? Um censo, tá? Voltando para a nossa realidade da Uniswan ali. Se eu quiser acessar todos os alunos de contabilidade da noite, passou por aí, Ana? Aqui passou também, mas não falou nem comigo, falou pelo interfone. Da minha mãe, por exemplo, eles não passaram, mas tudo bem. O que acontece? Vamos supor assim que eu queira fazer um estudo com todos os alunos de contabilidade de Bom Sucesso da noite de Uniswan. Então, eu consigo acessar todos? Sim. Então, eu estou fazendo o quê? Um estudo censitário, porque eu consegui eu não trabalhei com amostra, eu consegui acessar a todos os elementos objetos do meu estudo, tá? Então, essa palavra censo é isso, é quando você atinge todos os elementos do estudo. Você não trabalha com amostra, trabalha com todos, tá? Por isso que se chama censo. Ó, na casa aqui do 2110, não sei se é um telefone, se é um número, não passou. Mas deixa pra lá, vamos lá. Quando usar a amostragem estatística, então, né? Quando a população é muito grande, infinita, ou quando for, a gente está comentando aqui, né? Quando for inviável, ou por motivo financeiro ou logístico, ou por quantidade, né? Gente demais. Gustavo quer falar? Pois não, Gustavo? Manda aí, Gustavo. Ou foi sem querer? Gustavo? Deve ter sido sem querer. Vamos lá. Beleza. Se quiser falar, fica à vontade, tá, Gustavo? Vamos nessa. Então, como selecionar uma amostra estatística, né? Então, existem dois tipos de amostragem. Podem ser probabilística, né, segundo a estatística, e não probabilística. Então, o que significa uma amostra probabilística, né? Então, a amostragem probabilística, ela é a técnica de pesquisa que seleciona elementos de uma população de forma aleatória, tá? Então, qualquer um, de forma o quê? Que todos possam ter a chance de ser escolhidos, tá? Então, pode ser até um sorteio, forma bem aleatória. O não probabilístico é justamente quando a escolha dos elementos é baseada em algum critério. Por exemplo, eu vou fazer com base em idade, ou em sexo, ou em renda, né, ou em gênero, tá? Ou melhor, ou em religião, por exemplo, tá? A amostra tem que ser, né, representativa da população, ou seja, ela vai ter sempre as mesmas características qualitativas e quantitativas de uma população. Bom, a gente pode calcular o tamanho da amostra matematicamente, né? Esse matematicamente, depois eu vou mostrar para vocês em sala de aula. Existe uma fórmula que eu não vou fazer na mão, né? Vou mostrar no Excel, como vocês podem fazer estatisticamente o cálculo de uma amostra, considerando a população
e o nível de erro, né? A margem de erro que você queira dar, mas isso aqui a gente vai falar depois, tá? O importante é que quanto maior o nível de confiança da amostra, maior será o tamanho dela. Perceba, se eu quiser entender como os alunos de administração e contabilidade da Uniswan, só de bom sucesso, tá? O que eles entendem por educação financeira, como eles tocam sua vida financeiramente. Se eu conseguir falar com todos, eu não vou ter uma pesquisa mais próxima da realidade, eu não vou ter uma pesquisa com menos erro. Concorda comigo? Então, quanto maior o tamanho da amostra, quanto mais pessoas eu consigo acessar, quanto mais elementos eu consigo acessar, maior será o quê? O seu nível de confiança, tá? E o contrário, né? Quanto menor for os elementos acessados da amostra, menor será o nível de confiança dessa amostra. Isso em termos estatísticos, tá, pessoal? A vantagem da amostra estatística, né? Permite selecionar parte da população para maior análise, né? E generalizar conclusões para a população total, né? Que a gente faz isso, como eu já comentei, por meio de inferência estatística. Uma amostra aleatória estratificada, por exemplo, é um método probabilístico, né? Divide a população em grupos homogêneos e não sobrepostos, né? Escolhe aleatoriamente os membros de cada grupo, pode ser usado para separar pessoas por vários critérios, como idade, gênero, nacionalidade, né? Pode ser proporcional ou não, né? Então, como exemplo, dividir a população em faixas etárias e selecionar uma amostra proporcional de cada faixa, dividir a população em regiões e selecionar uma amostra aleatória de cada região, dividir a população em subgrupos de acordo com, por exemplo, gosto musical, né? Dividir a população em cidades e selecionar uma amostra de cada cidade, né? Então, a amostragem aleatória estratificada, ela é útil, né? Porque permite representar de forma razoável, né? Esses subgrupos, né? Vamos chamar assim, da população, de coletar dados de forma mais rápida e fácil, né? Porque talvez até por problema de tempo e logística, diminui o erro, né? A margem de erro, e produz estimativas de forma mais precisa, né? E ela normalmente é utilizada para pesquisa de estabelecimentos ou instituições. Por exemplo, amostragem aleatória simples, né? Escolhe participantes aleatoriamente de toda uma população, como a gente comentou, né? Cada indivíduo vai ter a mesma chance de ser escolhido, né? Por exemplo, escolher 25 funcionários de uma empresa de 250 funcionários, simplesmente. Você vai escolher qualquer um, né? Dentre o faxineiro, o diretor, o vendedor, você escolher aleatoriamente qualquer funcionário, tá? Como fazer, né? Listar todos os elementos dessa população, desses 250, atribuir um número a cada elemento, definir o tamanho da amostra, selecionar aleatoriamente. Isso pode ser feito até por meio de sorteio, tá? Onde a amostragem aleatória pode ser usada, né? Normalmente na ciência, né? Ela é utilizada para realizar testes de controle randomizados, né? O que significa isso, né? É a experimentação científica que escolhe ali os participantes de forma aleatória para grupos de estudos, né? E é usada em estudos clínicos para comparar, por exemplo, a eficácia de tratamentos, como medicamentos, cirurgias, dietas, etc., né? E esses experimentos cegos normalmente são aqueles testes, né, em que o experimentador ou os participantes não sabem quem está recebendo determinado tratamento, né? O objetivo é evitar que o experimentador introduza algum viés. O que significa isso? Imagina aqueles testes de laboratório que dão o medicamento para a pessoa e para outra dá o placebo, né? Placebo é aquele comprimido de farinha que não é inerte, não faz. Mas eles dão ali para ver o quê? Qual a reação no organismo de uma pessoa e outra, sem saber que está tomando o medicamento. E é importante também que o experimentador, o pesquisador, não saiba
para não introduzir viés. O que é viés? Ele tentar trazer a pesquisa para aquela conclusão que ele queira, né? De repente ele está querendo puxar o estudo para uma coisa que ele já está em mente, e a gente chama de pesquisa enviesada, né? É trazer, tentar fazer com que o estudo tende para aquilo que ele queira a resposta, né? Então, evita-se isso quando tem esse cuidado. Então, o processo de inferência estatística, né, vai estar relacionado ao quê, pessoal? Ao estudo, né, da amostra em relação a uma população. Então, você tem uma população que pode ter uma média, né? Estatisticamente, a média da população é representada por esse símbolo aqui, tá? Parece um U, parece um M. Eu não lembro como é que é, uma letra grega, na verdade, né? E a média da amostra, ela é representada por esse xizinho cortado em cima. Então, vocês não precisam decorar isso, eu não vou cobrar na prova o que significa esse Mzinho, né? Essa letra grega ou esse Xzinho. Não, nada disso, tá? É só que vocês vão ler isso em trabalhos estatísticos, vão saber que quando aparecer um Xzinho assim cortado, significa o quê? A média da amostra. Quando aparecer essa letra grega aqui, que parece um M ou parece um U, é a média da população, né? Mas o que significa isso, né? O valor da média amostral, ou seja, desse xizinho cortado, ele é usado sempre para quê? Para realizar inferências sobre o valor da média da população. Muito bem, vamos lá. Aqui alguns softwares, né, estatísticos. Eu imagino, né, que vocês, quando viram, vou ter aula de estatística, e realmente estudar estatística é complicado, né? Tem muitos cálculos, muitas contas. Eu, por exemplo, não gosto de fazer nenhuma delas na mão, e vocês também não as farão, tá? Porque aqui vocês não estão sendo preparados para fazer nem o Enem e nem para serem professores de estatística. Na sala de aula eu vou mostrar para vocês alguns cálculos que são feitos, né, de forma matemática, mas a nossa vida de contador e administrador é uma vida mais prática. A gente não precisa saber as fórmulas matemáticas para usar a estatística. A gente tem que saber o quê? Usar os softwares, né? E o Excel é excelente para isso, resolve a maioria dos casos de estudos estatísticos. Assim, não é gratuito, né? Mas a Microsoft ela libera o Office 365 com grande parte das suas ferramentas. Então, o Excel já vai resolver a nossa vida diariamente e de estudo. Eu trouxe aqui outros softwares que são bem carinhos, tá? Mas que grandes empresas podem utilizar, ou instituições de ensino, como doutorado, né? Lá no doutorado, por exemplo, a gente usava o SPSS, que é da IBM, e o R, né? Que também é muito bom. E, assim, eu, como aluno, não teria condição de comprar nenhum nem outro, mas a gente usava o da instituição, né? Tem também o eViews, tem o Minitab, tem o SAS, tá? Só para vocês conhecerem que existem softwares que fazem esses cálculos, que dão relatórios excelentes para poder tomar decisões com base na estatística. Bom, tudo bem? Alguma pergunta? A gente está falando que a estatística RStudio esse RStudio é aquele R ali, né? A gente falou que a estatística a gente vai coletar dados, né? Vai fazer uma interpretação, né? Vai manipular esses dados e vai gerar gráficos, vai gerar tabelas para poder, né, ter uma ideia sobre o comportamento de uma população, né, ou de uma situação que eu queira tomar alguma decisão ou fazer alguma previsão. E esses dados, Eleonai, vou disponibilizar assim. Esses dados, né, eles podem ser considerados qualitativos, né? Como eu posso classificar esses dados que eu colho para fazer estudos estatísticos, né?
Então, eu tenho dados que eu chamo de qualitativos, que são aqueles dados que caracterizam, dão qualidade a um elemento, né? Então, representa a informação que identifica alguma característica não suscetível de contagem, ou seja, de não ser um número, eu não consigo contar esse dado, tá? Eu consigo o quê? Classificá-lo, eu consigo dar nome a ele, tá? E temos os dados, né, quantitativos, ou seja, são aqueles dados, né, que estão em formato numérico, né, que são as estatísticas, as porcentagens. Nesse caso, o pesquisador vai esperar o quê? Que esses números produzam algum resultado para que possa ser generalizado, né, para uma população maior. A gente só tem que ter cuidado, né, que nem sempre quando aparece um número, aquele número é um dado quantitativo, né? Porque eu posso ter, por exemplo, um número que represente uma qualificação, né? Isso não quer dizer que ele seja um dado quantitativo. Ah, legal. Maria aprendeu a fazer na mão, beleza. Vamos ver isso no Excel. Vamos ver então se vocês já estão afiados. Temos aqui 5 dados: idade, gênero, classe social. Eu queria que vocês me dissessem se essas variáveis são qualitativas ou quantitativas. O que vocês acham? Podem escrever aí. Chile, é tudo qualitativo? Chile não, Shirley, né? Eu falei Chile, desculpa. A qualitativa, idade qualitativa, não, idade expressa número, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4. Eu acho que idade é quantitativa, hein? A última é quantitativa, concordo também. A letra E também é quantitativa, mas a letra A também. A Adriele disse aqui qualitativa. Idade 1, 2, 3, 4, 5. Opa, expressa número, né? Vamos ver aqui, a Tainá falou quantitativa. Letra A, concordo. Letra E, concordo. Letra C. Classe social, Tainá. Classe social seria o quê? Pobre. Vamos botar só 3 aqui, né? Pobre, classe média e rico. Isso está o quê? O que eu estou trazendo para um elemento do meu estudo? Estou qualificando esse elemento. Então, assim, a classe social eu não posso dizer que é quantitativo, tá? Estou dando uma qualidade a esse elemento, então ele é qualitativo. Legal? Então, opa, o Carlos aqui, ó. Quali. Ó, o Carlos disse que a D é quantitativa. Legal, vamos lá. Marca de automóvel. Marca de automóvel tem o BYD, tem o Hyundai. Eu estou dando número a isso? Eu estou quantificando isso? Não. Estou dando o quê? Uma qualidade ao elemento do meu estudo. Então, eu tenho a marca Hyundai, a marca Volkswagen, a marca Fiat. Então, marca de automóvel é o quê? É uma variável qualitativa. Beleza? E aí eu concordo aqui com a Ana Luísa Salazar. Ana Luísa Salazar é minha aluna de novo, né? Bem-vinda, Ana Luísa. Ana Luísa Salazar, ela diz que quant é A e E, ou seja, idade, número de pessoas que são favoráveis à pena de morte. Então, são o quê? Variáveis quantitativas. Perfeito. E gênero, pode ser gênero masculino ou feminino. Classe social, rico, pobre, classe média. Marca de automóvel, Fiat, Volkswagen, etc. Então, B, C e D são variáveis ou dados qualitativos e A e E seriam dados quantitativos. Beleza? Tudo bem? Quem achou que era diferente, concorda?
Concorda comigo? Esse da idade, sim. A Maria Eduarda pediu, explica melhor da idade. Idade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então você consegue o quê? Contar, né? Vamos ver aqui o conceito aqui, ó. São dados que estejam em formato numérico, tais como estatísticas, porcentagens, ou seja, em formatos numéricos. São números que produzam um resultado. Então você tem idade 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6. Ou seja, você tem uma contagem numérica para a idade. Tá? Talvez, Maria Eduarda, eu não pedi para você classificar a palavra em si, tá? E sim o que ela representa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7. Tá? Gênero, masculino, feminino. Número de pessoas que são favoráveis à pena de morte. 1, 2, 3, 5, 10, 50. Tá? Tudo bem? Legal. Muito bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Porque eu quero começar que a gente vai começar e terminar daqui a pouco. Só para não cortar aqui no meio, eu queria fazer com vocês um intervalinho para a gente levantar um pouquinho, tomar uma água e a gente continua a partir do outro slide aqui, tá? São 7h42, acho que 8 horas a gente pode voltar, tá? E depois que a gente voltar, eu queria que vocês estivessem aí com os casos que eu mandei para vocês. Deixa eu até mostrar aqui e vocês vão fazer esse primeiro caso, tá? Para vocês verem como a gente vai aplicar o que a gente conversou até agora nessa prática aqui, beleza? Então, bom intervalo para vocês. Daqui a pouco eu estou de volta, hein? Até já. Estamos de volta do nosso intervalo. Vamos continuar aqui a nossa sequência da nossa apresentação, que já está terminando. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Iniciamos com o nosso conceito, né, de estatística. Vocês me ajudaram a montar esse conceito. Vimos sobre o que é uma coleta de dados. Vimos como se pode fazer a coleta de dados, a organização, a interpretação, a análise. E fechamos o conceito com a representação, né, ou com a apresentação dos dados. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né? Isso aqui não esgota todos os exemplos e todas as formas de apresentação de dados estatísticos, mas talvez os mais comuns, né? Apresentação de dados quali e dados quant. Aqui, por exemplo, temos uma tabela de frequência. Trouxe aqui, por exemplo, as operadoras Vivo, Claro, TIM, Oi, outras, né? Outras menores. A frequência em milhões de usuários, vamos supor que isso aqui seja, sei lá, do estado do Rio de Janeiro, ou se bem que talvez do país, né? Está mais para o país do que do estado. Enfim, então 153 milhões de usuários, por exemplo, são da Vivo, 102 milhões são da Claro e por aí vai, né? Então perceba que eu posso ter, né, uma tabela de frequência com a frequência absoluta dos dados, né, onde eu vou ter aqui os números em si. Então, assinantes vivos são 153 milhões, Claro 102 e assim sucessivamente. E pode me ser interessante também ter uma frequência relativa desses dados. O que seria a frequência relativa? Qual o percentual de participação, por exemplo, da Vivo em relação a todos os usuários, né, de telefonia celular. Então, a Vivo tem 153 milhões de usuários, um total de 350 milhões, tem o quê? 43,71%. Legal? Então, a gente pode apresentar os dados em frequência absoluta ou em frequência relativa, tá? Tudo bem? Frequência absoluta e relativa. Frequência absoluta são os números em si, que representam esses dados,
E a frequência relativa é o percentual de participação desses dados em relação ao total dos elementos. Legal? Muito bem. Então, esse aqui é um exemplo, né, de uma tabela de frequência. Aqui um exemplo de um gráfico de barras, né, muito simples. O gráfico de barras a gente pode ter ele numa forma vertical ou numa forma horizontal. Aqui, por exemplo, um gráfico apresentando o número de lojas por estados, né, de uma rede varejista, por exemplo. Rio de Janeiro, 130 lojas, Minas Gerais, 20, São Paulo, 50, por exemplo, né? Então, perceba que esses gráficos aqui, e a gente vai ver isso para quem nunca fez, né, no Excel, é muito simples. A gente no Excel, a gente só tem que fazer isso aqui, né, uma tabelinha, né? Não aquele gráfico não está relacionado a isso aqui, evidentemente, né? Mas no Excel a gente basta fazer uma tabela, né, com os dados e dar um comando, né, selecionar a tabela e dar um comando para fazer o tipo de gráfico que a gente quiser fazer. Pode ser um gráfico de coluna, um gráfico de pizza, um gráfico de linha, tá? Isso aí vai depender o quê? De como eu quero passar o resultado daquele meu estudo estatístico, né? Então aqui, por exemplo, o pesquisador achou que demonstrar dessa forma aqui seria interessante. Aqui, né, trouxe uma outra tabela de frequência, né, aqui com intervalos, né, aqui temos a altura em metros, por exemplo, de alunos de uma academia de ginástica. Então, eu não quero alunos por altura, eu quero por intervalos. Então, 1,65 m a 1,69 m, temos 20 alunos. 1,69 m a 1,73 m, 70 alunos. Eu estou nessa faixa aqui. 173 a 177 e assim sucessivamente. Então eu tenho uma tabela de frequência. Aqui também eu tenho uma tabela de frequências, né? Com frequências absoluta e relativa. A diferença é que essa aqui eu tenho em intervalos, né? E, por exemplo, em alturas. E aqui a frequência relativa, como eu mostrei na outra tabela, né? Então, por exemplo, alunos que medem de 1,65 a 1,69 são 20 alunos. Em relação aos 200 alunos da academia, esse grupo representa o quê? Relativamente 10%. Então, por isso que é frequência relativa, tá? Então, assim, foi feito uma coleta desses dados, né? Foi feito um tratamento deles. E valeu, Igor. E assim, se você achar que apresentar esses dados numa tabela como está aqui, você vai alcançar o objetivo de passar a informação, isso aqui resolve, né? Mas eu posso também querer apresentar, né, o resultado dessa coleta, dessa pesquisa estatística, por meio de um gráfico de barras, né? Então, o que vai acontecer? Se eu fizer isso no Excel, que é o que a gente faria normalmente, né, no nosso dia a dia, eu vou digitar essa tabelinha aqui no Excel, a gente vai ver isso em sala. Se vocês quiserem tentar também, em casa no Excel, podem tentar fazer. E vou dar um comando, vou selecionar, né, e vou dar um comando para ele me dar um gráfico de barras. Aí ele vai apresentar isso aqui. Qual a diferença desse gráfico aqui, por exemplo, de barras, para esse aqui, ó? Esse aqui também é um gráfico de barras. Mas perceba, é um gráfico que não tem intervalos. Ele é um gráfico, perceba aqui, tem um espaçamento. Os dados são colocados de maneira isolada. Você não tem uma interligação de um e outro, como tem, por exemplo, aqui, né? Aqui a gente tem intervalos. Daqui até aqui eu tenho tantos, daqui até aqui. Então, quando eu faço com intervalos, né, aqui na minha tabela, quando eu gero o gráfico, ele me gera um gráfico de coluna chamado histograma, como está escrito aqui em cima. Perceberam? Percebe que entre uma coluna e outra não tem um espaço. Por quê? Porque justamente o final daqui já é preenchido com o próximo. Tá vendo? Então é de 1,65 a 1,69, depois é de 1,69 a 1,73 e por aí vai, tá? Então,
tanto esse aqui quanto esse anterior que eu mostrei, ambos são gráficos de barras. A diferença é que esse aqui é um gráfico de barras simples e esse aqui é um gráfico de barras que a gente chama de histograma. Por quê? Porque ele tem o quê? A frequência absoluta distribuída em intervalos, tá? Tudo bem? Legal. Muito bem, perceba aqui. Legal? Bom, aí esse gráfico aqui de barras, esse histograma, mostrou para mim a frequência absoluta. Ora, mas eu gostaria também de um gráfico que me mostrasse a frequência relativa. Pois não? Quem quer falar? Felipe? Apareceram uns 2 ou 3 aí. Alguém quer falar? Tá, tudo bem. Beleza. Tá tranquilo, é porque eu tô atento aqui. Alguém aparece ali, eu já paro logo para ver se está com dúvida. Vamos lá. Vamos supor, eu quero um gráfico que me dê a frequência relativa e não a frequência absoluta. E aí fica mais legal fazer um gráfico de pizza, como esse aqui, tá vendo? São os mesmos dados que estão aqui, tá? Então eu só apresentei aqui a frequência relativa. Então é mais adequado para uma frequência relativa, por exemplo, um gráfico de pizza, do que do que uma frequência absoluta aqui. Legal? Aí você pergunta, sim, mas eu tenho que fazer sempre o gráfico de. Eu tenho que fazer sempre o histograma e o gráfico de pizza? Não, você pode fazer. Quando a gente quer apresentar o resultado, né, de um estudo estatístico, um Excel, por exemplo, que é o mais simples e o mais viável que a gente tem, e a gente pode fazer esses testes lá em sala de aula, né, vou projetar, a gente vai fazer juntos. Quando a gente só preenche a tabela, a gente tem assim, uma infinidade, né, de opções para representar aqueles dados. Aqui eu poderia ter feito um gráfico sem ser de barra, em 3D, por exemplo, né, um histograma em 3D que ficaria até mais bonitinho. Aqui eu poderia, sem ser um gráfico de pizza, eu poderia fazer um gráfico mais deitado em 3D também de pizza, poderia fazer um gráfico de rosca, tanto faz. A ideia que vocês têm que ter é o seguinte, né? A gente faz a coleta do dado, né? Aí trabalha, né? Faz a análise e a gente vai apresentar o resultado daquele estudo estatístico. De que forma eu vou apresentar? Da forma que você entenda que vai representar melhor aquilo que você quer que as pessoas entendam. Percebe? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico aqui, vamos voltar aqui. Aqui, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo para fazer ali uma projeção de receitas para minha academia, né? Eu quero saber fazer uma projeção, planejamento, uma projeção de entrada de receitas para minha academia. Me interessaria saber a altura dos alunos? Não, né? Talvez aqui me interessaria o quê? Saber quantos alunos tem, por exemplo, no plano mais simples, no plano médio, no plano premium e por aí vai, porque eu sei que eu vou multiplicar a quantidade de alunos pelo valor da receita de cada modalidade, e aí eu poderia fazer uma projeção de receita. Então percebe, o objetivo do que eu quero alcançar, do que eu quero mostrar, vai também direcionar o quê? A forma em que eu vou coletar os meus dados, né? E aí essa representação pode ser, eu posso achar de repente que eu apresentar a receita de forma em frequência absoluta seja mais interessante para os diretores ou para novos sócios que queiram participar do meu negócio do que em percentual, por exemplo, né? Talvez eu mostrar a frequência relativa em relação seja mais interessante aos horários que os alunos mais utilizam a academia. Então eu boto assim, entre o horário da manhã até as 11 horas, tem lá 70%, então talvez seja mais interessante. Perceberam? Então, de acordo com aquilo que você queira mostrar, que vai ser o objeto da sua pesquisa, é que você vai colher os dados e vai ver a melhor forma de apresentar
para quem você queira apresentar, você queira influenciar talvez uma decisão, né? Então não tem assim, o de pizza é sempre quando é isso, o de coluna, não, você que vai definir, né? Como você quer apresentar o resultado do seu. Como eu fiz, né? Eu fiz a minha tese, eu tenho lá meus gráficos, fiz minhas tabelas, eu botei da forma que eu achei que fosse influenciar mais a minha banca e deu certo. Pois não, Ana Beatriz, quer falar? Professor, Pois eu não, queria tirar uma dúvida. pode falar. Então, o tipo de gráfico, ele pode influenciar na interpretação. E aí, se existe algum modelo para essa questão do qualitativo e do quantitativo? Um modelo que seja mais favorável para mostrar esses dados. Sim, qualitativo e quantitativo. Não, é o que eu estou falando. O tipo do gráfico, né? Calma que dá uma travadinha aqui. A forma de apresentar é você que vai, por exemplo, você que vai, como eu posso dizer, você tem que apresentar, você tem que fazer, você tem um objetivo de estudo, você tem que coletar os dados. E aí você tem que apresentar aqueles dados de uma forma que quem vai receber aquela informação compreenda da forma que você quer passar. Então, assim, não tem assim, por exemplo, quando for dado, quando eu tiver que apresentar a frequência absoluta, eu tenho sempre que fazer um gráfico de barras, vertical, eu tenho que fazer frequência relativa, eu tenho sempre que fazer o de pizza. Não, você que vai definir. O próprio Excel, quando você tem os dados, ele já te dá sugestões dos gráficos que você pode apresentar. E você vai escolher aquele que mais esteja relacionado, né, à forma de você apresentar o resultado da pesquisa, entendeu? Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Ó, esse gráfico aqui esse gráfico de barras, por exemplo, ele está mostrando uma frequência absoluta, né? Dados quantitativos, tá vendo? Então, eu poderia mostrar isso aqui num gráfico de pizza? Talvez poderia, mas talvez no gráfico de pizza, talvez dados relativos, né? A frequência relativa talvez fosse mais interessante na visualização, entendeu? Para você causar maior impressão, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aqui é uma outra apresentação de um gráfico, né? Um gráfico de pizza também, né? Aqui mostra, por exemplo, tá em relativo, né? Então, por exemplo, categoria por estado, né? Categoria maravilhoso, né? O Rio de Janeiro está ganhando aqui 65%. Nem sei se o Rio está com essa bola toda ainda, né? Mas está aqui, 65% consideram maravilhoso. Valeu, Ana Beatriz. O estado do Rio de Janeiro. Aqui um diagrama de Pareto, é um estilo, né, de gráfico de coluna. Vocês não precisam decorar esses nomes aqui não, tá, pessoal? O diagrama de Pareto nada mais é do que um gráfico de colunas, só que em ordem decrescente. Esse gráfico aqui é esse que eu mostrei aqui para vocês, loja por estado. Esse primeiro gráfico aqui, tá? Que foi colocado assim, né? Então, quando um estatístico um dia, né, fez um gráfico e deu o nome dele ao estilo do gráfico de Pareto, diagrama de Pareto, né? Nada mais é do que um gráfico de colunas, quando você tem o quê? As categorias ordenadas em ordem decrescente. Eu acho até que para visualização fica até mais interessante, né? Olhar assim. Isso aqui é uma apresentação de dados quantitativos. Aí, né, talvez aqui esteja relacionado à pergunta da Ana Beatriz. Por exemplo, dados quantitativos. Isso aqui é uma forma característica de apresentar dados quantitativos, tá? Normalmente por
Aqui você tem uma reta de dispersão e você tem aqui os pontos, né, que estão mais próximos e longe dessa reta aqui. Isso aqui a gente vai estudar ainda, tá? Vai ser, eu acho que na quarta semana. Fiquem tranquilos que eu não vou pedir vocês para calcularem isso e montarem um gráfico conforme o cálculo, mas eu vou mostrar para vocês o que, que é e como o Excel faz isso para a gente facilmente, tá? A ideia não é vocês fazerem, é vocês entenderem o que significa essa dispersão em relação à média aqui, tá? Isso aqui a gente vai estudar mais à frente. Então, Ana, eu acho que isso aqui até complementa, né, o que eu comentei com você e a resposta. No caso, é a apresentação de dados mais quantitativos, né, para que aqueles anteriores você pode apresentar tanto dado quantitativo como qualitativo, né? Mas isso aqui estão mais relacionados à apresentação de dados quantitativos. Aqui um outro tipo de gráfico, gráfico de bolhas. Eu acho ele mais lúdico, né? Mais bolinhas, assim. Eu não usaria um gráfico desse, mas está aqui mais para mostrar para vocês, né? O que é um gráfico de bolhas. Aqui eu tenho, por exemplo, uma tabela que deu origem a esse gráfico. Aí eu até pergunto a vocês, esses dados aqui, esses salários aqui, estão em frequência absoluta ou relativa? A Ana Beatriz acha que é relativa. Absoluta, absoluta. Isso. O Ana Beatriz é absoluta. Vamos só voltar aqui, só para tirar a tua dúvida. A frequência absoluta é a quantidade, né, que cada elemento tem dessa variável aqui, tá? Da altura, por exemplo, temos aqui, né, os intervalos. Então, temos aqui 20 alunos têm essa altura, então, ou seja, é uma frequência absoluta. E a frequência relativa vai ser o quê? Quantos por cento esses 20 representam do total de, por exemplo, alunos? O total aqui embaixo são 200, né? O total é de 200. Então, a frequência relativa é 10%. Está vendo 10 aqui? Ó? Porque 20 dividido por 200 dá 10%. A frequência relativa do pessoal que tem 169 e 173 é de 35%, tá? Então, voltando aqui, nesse caso aqui eu só tenho frequência absoluta. Para eu ter frequência relativa, eu teria que ter mais uma coluna aqui, um total aqui embaixo, e ver quantos por cento, por exemplo, esse 1.500 representa do total. Aí eu teria uma coluna só com os percentuais. Legal? Muito bem. O que mais? Aqui um gráfico de linha também, né? A gente não faz nada disso na mão, né? A gente faz isso tudo no Excel. A gente só tem o trabalhinho de fazer uma tabelinha dessa, né? A gente seleciona a tabela e aí tem os comandos. Eu vou mostrar para vocês onde vocês dão esse comando e vocês fazem o gráfico do jeito que quiserem. Carlos Eduardo, pois não? Frequência relativa sempre é porcentagem, isso aí. É uma coisa relativa. Qual a relação, né? Quando você fala em frequência relativa, qual a relação daquilo em relação ao total, né? Então, opa, é tantos por cento, tá? Muito bem. Aqui um outro modelo, gráfico de rosca, né? Com frequências absolutas. E a hora que a gente mais gosta. Deixa eu descompartilhar isso aqui. Então, daquela folhinha então que eu mandei para vocês, que tem 5 casos, e a gente vai continuar com eles no nosso próximo encontro em Bom Sucesso. Eu queria só para a gente fechar esses conceitos que a gente trabalhou hoje, esse primeiro casinho aqui, tá? E aí, na semana que vem, deixa eu botar aqui, tá?
Então, esse casinho aqui, ó, vamos ver aqui, remuneração dos altos executivos CEOs. A tabela a seguir mostra a remuneração dos altos executivos classificados por setor, as vendas anuais e o dado de avaliação de remuneração dos CEOs versus retorno dos acionistas. Aí faz ali uma comparação, né, dessa avaliação que vai de 1 a 5. Então, uma avaliação 1, se a gente olhar aqui nessa última coluna, remuneração dos altos executivos versus retorno, temos aqui, por exemplo, a General Mills. Uma avaliação 1 significa o quê? Que a remuneração dos acionistas versus o retorno indica que a empresa está no grupo das empresas que tem essa melhor relação, né, da remuneração e do retorno. E a 5, a empresa que tem o conceito 5, por exemplo, a Coca-Cola aqui, tem essa pior relação, tá? Aí aqui, né, a gente viu ainda há pouco, né, dados quali e dados quant, né? Aqui, apesar de ser número, a gente tem que ter cuidado, né? O número aqui, ele está fazendo o quê? Ele está qualificando uma relação, tá? Então, cuidado com isso. O que eu quero que vocês... Vou dar um tempinho aqui para vocês. O que eu quero que vocês identifiquem aqui? Quantos elementos existem nesse conjunto de dados, né, os dados que estão apresentados nessa tabela? Quantas variáveis existem nesse conjunto de dados? E quais são variáveis quantitativas e quais são variáveis qualitativas, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês e aí eu volto para a gente corrigir, comentar e aí a gente fecha o nosso encontro de hoje, tá? Professor, essa lista de exercícios o senhor passou para representante botar no grupo? Não, eu botei no AVA, lá no mural do AVA, quando eu dei as boas-vindas, eu botei em anexo lá no AVA. Já está no grupo arquivo. Acho que alguém comentou aí. Tá? É só entrar no AVA, lá no primeiro comentário do boas-vindas, e pegar lá o anexo. Mas eu vou deixar esse aqui para vocês, tá? Para vocês irem fazendo. Vou dar esse tempinho aí. Opa! Estamos voltando aqui com a correção do primeiro caso, né? Começamos a gravar aqui. Os elementos são 10 elementos, né? Que são as empresas. As variáveis são 4, né? São cada coluna dessa aqui, depois dos elementos. E as variáveis qualitativas são o setor, né? E essa qualificação aqui dessa relação, né? 1 é melhor e 5 é pior. Então, temos aqui duas variáveis qualitativas e a variável quantitativa, nós temos a remuneração dos altos executivos e as vendas. Legal? Então, aqui a gente fecha esse caso. Bom, pessoal, nessa mesma folha tem mais 4 casos que a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro. Eu já mandei para vocês lá no mural, eu mandei esses slides, ainda vou comentar mais coisas nesses slides aqui no próximo encontro. Mandei para vocês também uma apostila de apoio que eu busquei lá no próprio AVA, do curso lá de Estatística e Matemática, para dar um apoio para vocês. E deixa eu fechar aqui. Isso. E se vocês, né, até o próximo encontro, quiserem aproveitar para tentar resolvendo os demais casos que eu coloquei, aí beleza. Aí na próxima aula a gente já começa discutindo, mas também a gente pode deixar para trabalhar lá. E eu sugiro que vocês façam uma leitura, né, do material que eu mandei para vocês. E na segunda semana, né, que é a próxima, já tem lá um videozinho sobre variáveis qualitativas e quantitativas. Então é bom que vocês assistam também. E os nossos encontros serão
nesse estilo, tá? Inclusive na parte de curso também. A gente vai trabalhar um pouco aqui a teoria para situar vocês. É importante, né? Como vocês já sabem como funciona o modular, vocês têm que, antes, fazer uma leitura, assistir aos vídeos, aquela coisa toda, para em sala de aula a gente colocar em prática. Então vamos tentar sempre manter dessa forma, e a ideia é a gente fazer a coisa acontecer na prática nos nossos encontros, tá? Vai acontecer na próxima quarta-feira também. Então eu espero, prazer conhecê-los, pelo menos nos nomes aqui, né? Ainda não vi vocês, mas espero vê-los no próximo encontro pessoalmente. Foi um prazer ter esse primeiro encontro aqui com vocês nessa aula. Espero que eu tenha conseguido colocar de uma forma clara esse primeiro assunto. Eu sei que estatística é um assunto, né, assim, pô, tem conta, tem número, mas a ideia é tentar trazer de uma forma mais leve, a gente tentar fazer sempre uma associação com o nosso dia a dia e tentar resolver, tentar trabalhar esse assunto da estatística de uma forma mais prática, e não vou fazer vocês fazerem cálculos mirabolantes de estatística, nada disso. A ideia é a gente ver para que isso serve no nosso dia a dia, porque o objetivo do curso é isso, né? É fazer a gente saber fazer, né? Praticar, botar na prática aquilo que a gente está aprendendo. Então, eu espero que a gente tenha atingido esse objetivo nesse primeiro nosso encontro, né? E a gente vai procurar fazer da mesma forma nos demais, tá? Foi um prazer conhecê-los, tê-los aqui nesse encontro. Espero encontrá-los também na próxima semana lá em Bom Sucesso, ok? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Vocês não vão ter mais aula essa semana, né? Que bom, né? Então aproveitem para estudar esses 2 dias aí, trabalhar os exercícios e vamos em frente.